foi quando eu conheci o videogame. Eu conheci o fliperama. E eu conheci o Street Fighter. Na Capcom. E aí eu botava ficha. E aí eu comecei a jogar. E aí naquele momento, eu canalizava toda a raiva no personagem. Eu não sei te dizer como, eu não sei te dizer porquê, mas de alguma forma, eu vestia o personagem. Era como se eu entrasse no avatar. Eu lutava como ele. Chegou no momento que eu atingi, era uma válvula de escape pra mim. Uhum. Mas de repente, eu comecei a jogar num nível tão surreal, tão absurdo, que se existisse internet naquela época, eu teria meu nome na história da Capcom lá, né? Porque com 11, 12 anos de idade, eu inventei uma técnica, pra você ter uma ideia do nível que eu jogava, em que eu não precisava nem olhar pra tela pra jogar. Quando falava Round 1, fight! Pelo movimento que eu via da sua mão e o botão que você apertava, eu antecipava o golpe em você. E aí naquele momento que eu via você dando meia lua e apertando o botão de soco, eu vou dar Hadouken. Apertou o botão, Hadouken, pulava na sua cabeça, pum, agarrava. Ia pra cima de você, olhava. Botou pra trás, defendeu. Defendeu, eu agarro. Apertou um botão, desarmou defesa, rasteira. Tá apertando o botão, rasteira, rasteira, rasteira. Botou pra trás, agarro. Agarro, rasteira, rasteira, agarra. Agarra, rasteira. Round 1, fight. Round 2, mesma coisa. Olhei, foi pra trás. Foi pra trás, Hadouken, pulei na cabeça. Pum, agarrei. Mesmo esquema, eu não olhava pra tela. E era um cálculo muito simples. Se você botasse pra trás, você defendia. Você defendia, eu te agarrava. Se você apertasse o botão, mesmo botando pra trás, você desarma a defesa. Programação básica. Rasteira, rasteira, rasteira. Eu aprendi a fazer o básico bem feito. E naquele momento, eu comecei a ganhar no meu bairro. Saí do meu bairro, comecei a ganhar nos outros bairros. Daqui a pouco eu estava ganhando campeonatos de bairro. Campeonatos que eu fui disputar Norte e Nordeste. E eu te digo que me salvou porque em casa eu era um merda. Em casa eu era um energúmeno. Em casa eu era um mentecapto. Eu era uma zêmola. Mas lembra que eu te falei que eu morei até os 6 anos com a minha avó no Rio de Janeiro? E aí fui para meu pai, fiquei até os 8, 9 anos, voltei pro Rio, fiquei até os 10, que foi quando meu avô me levou, fiquei lá com a minha mãe. Foi quando eu passei por tratamento, depois eu fui pro Acre, fiquei 1 ano e meio no Acre, do Acre eu fui para Recife. Uhum. Isso tudo era em Recife, já. E eu tinha o meu sotaque do Rio. Eu ainda tinha o sotaque do Rio, porque a maior parte da minha vida foi no Rio. E quando eu cheguei em Recife, meu apelido era Carioca. E aí quando eu chegava no campeonato, eu já saía às vezes de eu ter apanhado ou de eu ter sido esculachado e eu ia jogar. E quando eu entrava na máquina que eu botava a ficha e chegava e falava assim: semifinal, Carioca versus Pedrinho. Aí a molecada toda atrás, Carioca, Carioca, Carioca. Desligava a ficha do merda, do bosta, da zêmula, do energúmeno e entrava a ficha do campeão. Uhum. Do maior campeão que tinha. Eu varri Olinda e Recife. Eu varri Pernambuco. Eu varri os fliperamas. E aí depois... E aí os caras chegavam num nível de campeonato que quando falava... Chegava o adversário do meu lado, antes de começar, eles tiravam a camisa e cobriam as mãos. Que era pra eu não olhar pra mão deles. Eu já tava num nível que os caras já sabiam. Caralho, cobre as mãos, se não tá... Vai pegar o Carioca, se fudeu, cobre as mãos. Uhum. E eles cobriam as mãos. Porra, isso funcionava, Alessandro? Cara, eu não conseguia mais ver, né? Nem eles. Sim, sim.
Eles não viam mais, então às vezes eles erravam o botão. Se fudia, não adiantava. Era até pior. Aí perdia, eu não via. Beleza. Mas eles também não. Então, às vezes, queria dar o soco leve, dava o médio. Queria dar o pesado, dava o médio. Errava sempre do meio pro pesado, do meio pro leve. Queria dar o chute, dava o soco. Aí saco, filho. Não precisava de muito. E na hora que eu colava e porrada pra cima. E tu ficou até os 17 anos lá em Recife, até ganhando o fliperama. Cara, o teu escape era esse. Aí, do Street Fighter, eu fui pro Mortal Kombat. Do Mortal Kombat, eu fui pro Samurai Shodown. Samurai Shodown, aí... Tu tinha algum personagem específico no Street Fighter que tu... Street Fighter eu jogava com Ryu e Chun-Li. Mortal Kombat, Scorpion ou Liu Kang. Liu Kang era foda. E eu tinha uma parada, quando eu comecei a jogar... E o engraçado era que é o seguinte, eu comecei a jogar esses jogos num padrão Street Fighter. A diferença é que o Mortal Kombat, você não bota a defesa pra trás, você tem que apertar um botão do meio pra defender. Você tem que apertar um botão pra defender. Então a parada era muito sinistra. Então, tipo, comecei a jogar com Scorpion. Então era tipo, o cara pulava, eu pulava antes. Tá! E aí tinha a parada do cara pulava, eu passava por baixo, agarrava. Com Liu Kang era, o cara pulava. Eu tinha uma parada que eu defendia e era num time que se você desse rasteiro em mim ou que se você pulasse em mim, era assim, ó. Eu tinha um time exato de quando você tocava no boneco, era assim, ó, pulou, pá! Soco, deu rasteiro, defendia, pá! Eu usava o gancho do Liu Kang muito bem. Num time perfeito. Então, tipo, não tinha erro. Era tipo, com Scorpion, com Liu Kang, eu comecei a ganhar campeonato. Eu ganhei um campeonato Norte e Nordeste de Mortal Kombat invicto. Eu não perdi nenhum round. Eu não sei nem quantos Flower Victories eu dei. Mas era nível surreal, absurdo. Como eu jogava com Scorpion. E como variava? Depende. Por exemplo, cara, eu jogava mais com Scorpion, mas se eu vi um jogador com Raiden, Liu Kang. Ah, tu também entendia qual personagem era melhor pra jogar contra o outro. O cara pegava Raiden, eu pegava Liu Kang. Mas por quê? Porque o Raiden, eles usavam muito aquele... Que ele faz a pose do super-homem, aquela? Do super-homem voa. Então, quando ele dava aquilo, eu... ia voando com a voadora do Liu Kang. Só que quando eu voava com a voadora do Liu Kang, eu já dava sequência. Voava, acertava ele, aí já digo, rasteira, pum, e o cara não sabia sair. E se ele... Aí depois eu defendia. Quando ele via, pum, gancho, acabou. Aí era Fatality, virava o dragão. Tu dava Fatality? Eu não sabia, né? Eu dava Fatality no ar, cara. Eu pulava com o Scorpion, eu dava o Fatality do Scorpion, que era, eu matava o cara, aí eu pulava ele no ar, assim, ele... Sim. Fatality. Jogar contigo era tipo jogar contra o Goro na última fase lá. Cara. Que era irritante, tu não conseguia acertar uma no Goro. Mas o Goro era mole, tem uns macetes pra tu zerar. Todos os bonecos, eu te digo aqui, os macetes eram o Goro, era vai pulando pra trás, vai pulando pra trás, agora dá. Volta, volta 2, volta 3, era tu via uma partitura. Eu tinha uma linguagem de programação que eu enxergava a distância, sinais, tinha a tinta na tela, eu sabia que naquela distância, na tinta da tela, naquela pedra, eu poderia jogar o arco o gancho do Scorpion que o Goro não defendia, ou que eu sabia o momento em que o Shang Tsung se transformava. Eu sabia o momento em que ele vinha e dava sequência de aqueles 3 fogos. Ele dava um, daqui a pouco ele... E aí pegava que você não caía e tirava metade do teu life. Então eu já tinha os desenhos dos móveis, do gráfico. Cara, eu não sei. Aquilo desenhava na minha cabeça. Então eu chegava como se meu celular, minha bateria, tivesse com 2%. Eu saísse de casa com 1%, tipo, vou perder meu celular. Então, meu celular, minha bateria, era minha autoestima. Então, eu era destruído dentro de casa. Caralho, eu era um merda, porra. Mas na rua, eu era o carioca. Então, quando aqueles garotos, você via 40, 50 atrás de você, carioca, porra! Puta que pariu! Fatality! Cara, minha bateria saía 100%. Eu podia voltar pra casa, ouvir tudo de novo, apanhar de novo. Que não ia fazer diferença.
Eu sabia que eu não era aquilo. Eu sabia que eu não era um merda. Eu sabia que eu não era uma zêmula. Eu era foda, maluco. Eu era muito foda. Eu sempre quis perguntar pra... Fala. Não, e as crianças diziam isso pra mim, né? Os adolescentes. Fala. Eu sempre quis perguntar pra alguém que manja de games, o que era aqueles negocinhos que ficava na hora de carregar o Mortal Kombat, que tu podia... Era tipo um cassino ali, uma... Como é que é o nome? Que ficava... Todo mundo apertava um monte de botão e ficava mudando aqueles quadradinhos embaixo ali. Aparecia uma cobrinha, o símbolo do Mortal Kombat. O que era aquele negócio? Ó, depende de qual Mortal Kombat. Então tem a versão que aquilo ali... Eu vou ser bem sincero. Na época, de uma dessas versões, diziam que era as teses, né? Que eu não vou te dizer o que é real, que só quem vai saber lá é o programador. Mas, tipo, a sequência que vinha dos jogadores, por exemplo, você ia pegar primeiro o Johnny Cage. Não, você vai pegar o Kano. A sequência que vinha. E como que vinha o mais difícil? Tipo, vai vir o Johnny Cage por último. Puta que pariu, o Johnny Cage por último é foda. Era o antes do Kano. Porque vinha depois às vezes virava 2. Isso no 2 já, no 1 não. Então, aquilo poderia ser o nível a ordem do jogador que você ia enfrentar, o nível de dificuldade desse jogador e o nível de dificuldade que vinha o Goro e o Shang Tsung, né? Porque o Shang Tsung, às vezes você não falava assim, filha da puta apelão, cara, tá apelando pra caralho. Pra caralho. Tá apelando, não tinha um sentido às vezes. Por que tá apelando agora? Sim. Caralho, por que tá apelando? Aquilo ali pode ter uma explicação nesses códigos. E aí depois do Mortal Kombat veio o Samurai Shodown, que eu jogava com Charlotte. Esse eu nunca joguei. Caralho, eu jogava com Charlotte e Jean. Samingean! Puxa uma imagem aí na tela pra ver se eu joguei esse jogo aí. Cara, e aí mesmo esquema. Esse já tinha que defender botando pra trás. Então era... Como é que é o nome? Como que é o nome mesmo do jogo? Samurai Shodown. Que eu acho que S-H-O... Esse eu não tô ligado. Bota... É o primeiro. Samurai Shodown 1. Não, lá em cima. Quando você bota na pesquisa número 1 lá. Esse aí, ó. A segunda tela. A primeira é isso aí. Não joguei, não tô ligado. Meu irmão, era muito bom. Romaru! Mas esses jogos de luta, eles são todos baseados no Street Fighter, né? Foi o primeiro. Então, eu tenho a jogabilidade do Street Fighter. Então, por exemplo, o Romaru, esse daí com a espada. Então, o Onetuza, que eram os golpes aí. Santuretuza, que era como se fosse ele soltava um furacãozinho, né? Um tornadozinho pequenininho, que era como se fosse o Hadouken. Então, você dava como Hadouken. A espada que ele fazia subindo, Onetuza, que ele subia. Santuretuza era o furacãozinho. O Onetuza era o Horyuken. Então ele pegava, se você pulasse, aí ele vinha Onetuza. Ele era a mesma subia programação. te rasgando com a espada dele ali. Mas... E os mesmos golpes. Era a mesma programação. O Mortal Kombat era um pouco diferente, né? O Mortal Kombat era bem diferente na questão de, tipo, defesa. Você tinha que apertar um botão. Mas tinha coisas... por exemplo, o Street Fighter, você agarra chegando perto e agarrando. O Mortal Kombat, o nível de eficiência é você dar 2 toques. Aumenta a velocidade de agarrar. Se você só chegar pra agarrar, você pode agarrar ou você pode dar o soquinho. Mas se você chega perto e dá 2 pra frente e aperta, você agarra mais rápido. Então, quando você dava o golpe, eu já tava dando pra frente. Eu já tava assim, eu já tava tocando. Por quê? Ué, pra frente não é defesa? Não, defesa é segurar o botão. Então eu podia segurar o botão, segurava o botão, tocava a defesa, eu já tava dando pra frente, pum, já te agarrava. Então ele agarrava às vezes no ar. Então, essa jogabilidade, e olha que loucura, né? Isso foi o que me alimentou. Cara, chegou num nível tão... Eu tenho uma lembrança de uma coisa muito foda na minha vida, que não tinha internet naquela época, né? As pessoas não conheciam. Eu tenho 2 lembranças que foram foda naquela época de saber quando que você descobriu que, tipo assim, que tu era o master lá da parada, que eu era foda no negócio. Não foi quando eu ganhava os campeonatos.
Cara, eu lá no bairro, a molecada ia falar. Chegava alguém, falava que alguém lá no Flipper, e aí ganhava da galera, falava, quero ver tu ganhar do Carioca. Chama lá o Carioca, chama lá o Carioca. Vinham os moleques de outro bairro pra jogar lá, pra Quem é esse desafiar. Carioca? Vamos ver quem é esse Carioca aí. Nossa. E aí, não tinha imagem, não tinha foto, não tinha Sim. nada. Mas eu já tava com uma fama tão grande de Recife, Olinda, em todos os bairros. Cara, se eu vou falar os bairros aqui pra você, ó, Caixa d'Água, Águas Compridas, Peixinho. Vou fechar os olhos aqui, ó, Sítio Novo, Salgadinho, Imbiribeira, caraca, Campo Grande, Olinda ali, Rio Doce, Casa Caiada, o centro ali, Conde da Boa. Meu irmão, vou ficar aqui falando todos os bairros pra você. Beberibe, Arruda, tudo que eu já ganhei campeonato. Alguém conseguiu ganhar de ti nessa época aí? Ficou caralho, o cara ganhou do Carioca, foda pra cacete. Não, ganhava. Era o seguinte, era mais difícil, mas ganhava. Tipo assim, eu tinha a minha criptonita, tá? A minha criptonita era uma pessoa só. Se chamava Júnior Xuxa. O apelido dele era Xuxa. Que até hoje é o meu melhor amigo. Até hoje nós somos amigos. Mas ele naquela época era um adversário que é o seguinte, existe uma coisa de jogo que é assim, você vai encontrar alguém que o teu jogo não vai se adaptar, não vai encaixar. É uma coisa assim que eu não sei te explicar, mas às vezes, tipo, uma pessoa joga pra caralho, mas ela não consegue. O jogo não bate e aquele cara consegue fazer coisas que anulam jogadas suas que outros tentam fazer, mas não conseguem fazer. Então, tipo, o Júnior, no Street Fighter, no Mortal, não. No Mortal ele não conseguia. Samurai era pau. Mas no Street era difícil eu ganhar dele. Porque eu jogava com o Ryu e ele com o Guile. Então ele jogava muito. Então eu já sabia que eu só ganhava campeonato do Street se ele não tivesse participando ou se ele tivesse sido eliminado antes, na eliminatória, ou se tivesse naquela conta que era, a cada 3 eu ganhava uma. Então, tipo, eu já perdi 2, hoje é o dia de eu ganhar. Porque, cara, eu tô te falando o que era a minha parada. A dele era muito sinistra. A dele era assim, começava Round 1, Fight, Nekfu. Antes do Fight, Nekfu. Ele dava Nekfu e ia pra cima de você. Se você pulasse, ele pulava e quebrava você na cabeça. Se você defendesse, ele pegava você, agarrava pelo colarinho e jogava no canto. Se você defendesse em cima, ele dava rasteira média embaixo. Se você defendesse abaixado, ele te agarrava. Aí na hora que ele fez qualquer um desses golpes, qualquer um, acabou de te agarrar, acabou de fazer uma rasteira, acabou, pegou ele, Nekfu. Porque a Nekfu bota pra trás, bota pra frente, soco. Cara, mas ele dava a Nekfu assim, ó, te agarrou, Nekfu. Aí você pulou, ele, pum, tá, Nekfu. Os caras que são irritantes de jogar. Meu irmão, então tipo, o meu jogo com ele não encaixava, era quando eu conseguia anular uma jogada dessa. Anulei, acabou. Aí eu ganhava uma distância, que era o seguinte, o Guile não pula. Quer dizer, ele pula, mas ele é lento. Então, o soco pesado do Ryu tira o pulo do Guile, o chute alto do Ryu, e claro, principalmente o que eu usava mais era o Horyuken. Então, tipo, tomou distância, o Nekfu dele não acompanha a velocidade do Hadouken. Então, e quando ele dá a rasteira dele pesada, ele gira. Então, quando você derruba, que você ganha uma certa distância, já tinha uma distância dentro do tablado que eu sabia onde é que tava ali no kimono, na diferença ali, que eu já media onde a rasteira dele chegava, não chegava, onde o Hadouken batia, onde ele pulava e onde eu podia dar o Horyuken. Aí era a minha chance de ganhar. Mas ele ganhava. Agora, mas uma coisa era o seguinte, quando eu encontrava alguém que ganhasse, você encontrou? Encontrei. Mas era foda que era assim, o cara ganhou. E eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu sabia exatamente por quê. A primeira pergunta é por que eu perdi e onde eu perdi. Então teve muitos, mas eram muitos que ganhavam e não tinha a menor ideia por que ganhou. É quando você às vezes acerta uma coisa, você não sabe, acertou por quê? Não sei. Faz de novo aí, cara. Caralho, nem sei como é que eu fiz. Sacou? Então, eu tinha uma preocupação muito grande de quando eu ganhava,
por que que eu ganhei e onde que eu ganhei. Mas como é que tu fazia essa análise se tu não conseguia ver de novo a partida e tal? Era só na tua cabeça, na memória? Não, durante a partida. Já tava fazendo essa análise? Já estava fazendo, eu fazia uma análise em real time. Eu falava assim, por que que isso não funcionou? Ele tá, opa, tá me dando a rasteira média, ele usa muito a rasteira média. Ah, mas ele não pula. Então vamos ver se ele dá Horyuken, vamos ver o que é que ele faz. Ele sabe dar Horyuken? Opa, não sabe, tá dando um soco. Aí eu já começo a fazer, então meio que eu perco a primeira. Aí eu tento ganhar a primeira. Perdi, beleza. Eu uso a segunda para confirmar se o que eu perdi na primeira realmente foi pelo aquilo ou não. Então o cara que ele ganhava a primeira, geralmente ele ganhava a segunda. Uhum. Na terceira, já era pau a pau. Às vezes ele ganhava, mas ele já ganhava no sufoco. Na quarta, ele já perdia. E aí ele não ganhava nunca mais na existência da humanidade. Porque ele não procurava fazer o que eu fazia. Uhum. Então eu pegava o esquema do jogo dele. No que eu peguei o esquema de jogo do tipo, eu contava quantas jogadas ele tinha, quantos golpes ele tinha, quantos eles usavam e qual a sequência que ele usava. Então eu sabia, o cara só usa o golpe 1, 2, 3, 4. Quando acontece isso, ele usa o 2. Quando eu numerava. Uhum. Então, ele usava... Eu não ficava tipo, Horyuken é tal. Não, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele mais usa? O que ele mais usa é 1. Então, que o segundo, 2. Tu fez um... Eu fazia uma analogia... esquema. Total. Uhum. Eu fazia uma matemática ali, clara, simples, lógica. Então, ele fala, ele usa muito 1, mas ele usa 1 quando eu faço isso. Quando eu faço isso, ele usa o 2. Cara, tu já enxergava a programação de tudo Já. sem ter noção de que, Nada. que existia essa programação. Inconsciente. É? Eu fazia de forma consciente algo que eu não entendia que vinha de inconsciente. E depois tu fez uma empresa destinada a isso. E olha que loucura, né? E aí eu tava falando uma coisa que quando eu não... Um dia que eu não tive a noção, não foi quando eu ganhei Norte e Nordeste, nada disso, nem de Mortal, nem de Street. O dia que eu falei assim, caralho, eu fui pra casa, tipo assim, eu dentro do ônibus, eu não conseguia assimilar. Tipo, sabe quando a ficha não cai? Foi o seguinte, eu tinha feito um trabalho, né? Eu trabalhei num evento em que eu trabalhava num baile, e aí de lá eu ajudava a abastecer os caras de caixa de isopor que vendiam bebida, né? Num evento lá, que chamava Recifolia. E aí depois eu vi um monte de lata no chão, eu fui catar lata pra vender, no final eu juntava as latas pra vender no ferro velho, enfim, eu ganhei dinheiro mais com as latas do que com a diária do negócio. E aí eu comprei, coisa de garoto, não tinha nada, né? Então, comprei tênis. Eu lembro que na época existia uma loja que era concorrente da C&A, que se chamava Mesbla, não sei se tu chegou a... Eu ouvi falar. Era a Mesbla, faliu, era concorrente da C&A. Então na C&A tinha uma marca que se chamava Suncost, na Mesbla tinha uma marca que se chamava Alternativa. Aí eu comprava roupa Mesbla na Alternativa e Suncost, né? E tinha um tênis na época que era o Rainha System, que tinha amortecedor e tal. Só quem tinha dinheiro. Cara, mas eu ganhei, eu era fudido. E aí o meu sonho era ter aquilo, né? Eu ganhei tanto dinheiro vendendo lata, cara, que eu comprei um tênis, as 2 bermudas e umas 2 camisas. E aí eu fui e ainda num camelô, lá no centro, e comprei um relógio na época que era da Casio, que se chamava Casio Databank, que ele tinha calculadora. Uhum. Eu lembro desse. E tinha memória de telefone, que você gravava ali, tipo, 50 telefones. Eu gravava 50 telefones e tinha uma calculadora. Cara, foi todo o meu dinheiro nisso. E aí um dia eu tava na minha escola, que eu estudava numa escola pública, nessa época. Eu já tava ali com 17 anos. Eu tinha 16 anos. E eu fui roubado. Me roubaram o relógio. 3 garotos chegaram, quando eu tava saindo, me encostaram no canto, pegaram pelo pescoço assim, botaram no canto, o outro chegou com a faca. Aí eu, calma, me dá o relógio, me dá o relógio. Aí puxaram o relógio, tiraram aqui, né? Nem puxaram, tiraram o relógio e tal. E eu não tinha mais nada, tava com a farda da escola, né? Porque eu usava farda naquela época. E aí foram embora. Cara, eu chorei, meu irmão. Fiquei abalado pra caralho. E aí o pessoal vai falar, esses garotos de Santa Amaro, cara, é foda. Eles estão roubando aqui, a polícia não faz nada. De onde que eles são? Santo Amaro. Santa Amaro era como se fosse Paraisópolis, um exemplo. Uhum. Era uma comunidade, uma favela na época lá.
bem perigosa que tinha, né? Uma comunidade bem perigosa lá, que era onde tinha bandidos e tal. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou lá, vou tentar falar, pô, com os caras, cara, pra me devolver, cara, eu sou pobre, eu não tenho nada, pô, era tudo que eu tinha, não sei o quê. Cara, não sei o que me deu. Eu fui lá na favela dos caras. Chegou lá, eu fui falei com o dono lá do bar, onde tinha um fliperama. E o cara pegou e falou, cara, e eu chorando até, e ele, porra, vai chamar lá fulano, cara, chama fulano aí e tal. Aí ele, cara, eles não vão te devolver não, nem sei se foi aqui, você sabe, não, falou que era os meninos daqui. Aí, pum, chamou o cara, meu irmão, aí veio um maluco armado. Aí ele, qual foi, menor? Qual foi? Qual é a parada? Aí eu peguei, falei, expliquei pra ele, falou, meu irmão, não tem porra nenhuma aqui, meu irmão. Tu é da onde, meu irmão? Aí eu, porra, tinha muito essa parada, tu é da onde? Tu é da onde? E eu, porra, sou de Sítio Novo, cara. Pô, qual é teu nome, meu irmão? Que achava que, porra, eu era de um bairro rival, uma gangue rival. Naquela época tinha muito, assim, nomes, né, de gangue. Lá no meu bairro tinha, que era normal, né? E aí eu falei, não, pô, não sou de gangue não, cara. Pô, qual é teu nome, cara? Meu nome é Alessandro, cara. Pô, conheço não, meu irmão. Pô, eu falei, então, pô, mas me chamam de carioca. Aí o cara, carioca? Se liga, meu irmão. O bagulho é muito louco. Aí, carioca? Porra, tu é carioca? Tu é carioca onde, meu irmão? Aí eu, não, pô, não, é que eu não nasci no Rio, não, é por causa do meu estado. Não, meu irmão, tu é o carioca do street? Cara. Aí eu, sou. Aí, tu é carioca do street porra nenhuma, meu irmão. Aí, chama lá o fulano lá. Chama lá o fulano. Ó, se tu não ganhar do Buiú, chama lá o Buiú. Se tu não ganhar no Buiú, a gente vai te quebrar todinho aqui pra tu largar de ser mentiroso. Chama lá o Buiú. Aí eu, na hora eu falei, não, cara, não tô mentindo pra você não. Não, meu irmão, seguinte, ó, tu vai jogar, chama lá o Buiú, pode falar que eu vou pagar a ficha pra ele lá. Aí veio mais 2 malucos também armados. Eu falei, caralho, eu vou morrer, vou apanhar. Se eu perder, eu vou cara... morrer. Não, eu não tinha a preocupação de eu perder. Na minha cabeça não existia a hipótese da derrota, entende? Dentro de casa não existia uma mentalidade de vitória, de coisas boas, de coisas positivas. Na rua não existia a negativa. Olha que como os polos eram... Tipo, eu desligava uma chave e ligava a outra. Entendi. Então, tipo, eu não era o medo. Eu era, tipo, de eu perder. Era, se eu ganhar e o cara ficar puto. Ah, sim. E vai me matar. Porque o Buiú também era do bagulho lá, do movimento. E se que o cara me matar e vem lá, porra, o moleque e tal. Aí, qual é, Buiú? Aí, tu conhece carioca ali não? Aí, porra, o moleque tá dizendo que é carioca. Porra, carioca. E eu magrelo, meu irmão, magrelo. Então os caras, tipo, eles criavam o estereótipo, né? Então, tipo, porra, campeão do Street Fighter, jogava com o Ryu. Então os caras pensavam que era, tipo, forte, é grande. Era o próprio Ryu que chegava. Puta que pariu, já pensava até aqui, era o Ryu. Aí os malucos olhavam e falavam, porra, moleque todo, porra, parece que tem uma lombriga dentro, porra. Capa do Batman, magro pra caralho, pele e osso e cabelo. Porra, era magrelo, meu irmão. E aí o cara pegou e, porra... Aí, seu Zé, bota 2 aí. E detalhe, era daquelas que tu nem bota ficha. O cara apertava um negocinho de dedo lá dentro, aí já tinha o fio. Aí o fio tinha conexão direta e... Plirim, plirim. Aí ele falou, bota aí. Ó, parada é a seguinte, tu tem pelo menos um round. Se tu não ganhar um round, tu vai apanhar pra tu deixar de ser otário. Ainda vai ter 3 chances. Seu merda, vai. Pô, cara, pera aí, cara. Pelo amor de Deus, pô, não quero jogar não, cara. Falei, não precisa jogar, porra. Pum, tomei um pedala Robinho. Aí eu, pô, cara, mas e se eu ganhar, cara? Vocês vão me bater? Vocês vão me matar? Falei, aí os caras cagam, porra. Tu vai ganhar de quem? Do Buiú? Porra, meu irmão, você é maluco? Porra, é um merda mesmo, né? Não sei o que tal. Aí, pum, aí eu, tá bom, não vai te matar, mas se eu ganhar, você não vai... Não vai te matar não, porra, ninguém vai te bater não. Se tu perder, não ganhar nenhum, tem que ganhar um round, só pra você ganhar um. Se tu não ganhar um round dele, tu vai apanhar. Só isso. Aí eu, beleza. Aí eu, não, tá. Aí, pum, vai lá, eu escolhi, ele escolheu, round 1, fight. Eu acho que foi em 10 segundos, mais ou menos, eu dei perfect nele.
Já começou ele com quem? Eu com o Ryu. Na hora que eu fui, olhei pra mão dele, ele rodou, apertou o botão Hadouken, eu, pum, Horyuken, tchum. Corri, dei um soco, dei um Horyuken. Ele caiu, no que ele caiu, rasteira leve, pro canto. Fui pra cima dele, ele apertando o botão, recuei, rasteira, pum, agarrei, acabou. Perfect. Meu irmão. Os caras. Caralho, moleque! O maluco é o carioca, caralho. O maluco pegou 38, meu irmão, que naquela época era 38, ele botou em cima da máquina. Não, ele botou na máquina, ele botou em cima da máquina. Caralho, moleque, me abraçou. Ele me abraçou. Meu irmão, juro por Deus, não tava entendendo nada, eu tava com medo do caralho. Eu com medo do caralho, eu não tava com medo de perder, eu tava com medo de eu ganhar e eu apanhar, eu já sabia que eu ia ganhar. Na minha cabeça eu não tinha outro resultado, sacou? Mas eu tava com medo, eu não sabia que eu ia dar perfect no cara, né? Mas eu tava com medo era de morrer mesmo, de apanhar se eu ganhasse. Sim. Quase eu ganhar do Buiú lá na casa dos caras. Dentro da casa dos caras. Meu irmão, eu não joguei nem o segundo round. Não teve o segundo round. Porque na hora que eu dei perfect, os caras, caralho, o maluco que perdeu falou, caralho, moleque, porra, tu é foda, eu sou teu fã, irmão. Tu é foda. Aí, como é que tu agarra no ar? Porque eu jogava com o chulinho, eu agarrava no ar ao contrário. Você pulava, eu pulava com o chulinho, ó, pum, agarrava ao contrário. Com o Ryu, eu passava por baixo, pum, te agarrava, eu jogava pro outro lado. Eu dava rasteira, pum, agarrava pra cá, pum, agarrava pra lá. Os caras começaram, como é que tu dá o Ryu? Como é que tu dá a sequência do golpe? Soco pesado, rasteira média e Hadouken bota pra dormir. Eu pulava, dava soco pesado, rasteira média, Hadouken, pum, a pessoa dormia. Já vi estrela. Aí, caralho, como é que faz isso? Não sei o que. Aí eu comecei a ensinar os caras. Te devolveram as... Se ligar no bagulho, cara. Olha que loucura. Aí eu comecei a ensinar os caras ali, fui mostrando os golpes, tal. Meu irmão, não sei se foi 4, 5 fichas eu ensinando eles, porque aí não era contra a máquina, era um contra o outro. Falava, não, bota pra trás. Não, essa distância não dá. Roda de novo, roda. Mas você tá apertando junto, pô. Não pode apertar junto. Roda na hora que chega aqui, ó. Olha aqui, ó. Na hora que chegar aqui, aperta o botão. Ó, chegou, aperta. Isso. Aí fica, caralho. Os malucos aprenderam coisas que eles nem... Eles só tinham visto alguém fazer e eles não faziam. Aí, quando chegou lá pra quinta ficha, sei lá, quinta, sexta ficha, aí o cara falou, meu irmão, mas peraí. Qual foi a tua parada? Ele, pô, cara, roubaram o meu relógio. Qual era o teu relógio? Aí eu, pô, aquele Cássio, cara, Databank, de 50, que tem 50 telefones e tal. Ô, peraí, pega um Cássio lá pra ele lá. Meu irmão, o moleque foi lá, voltou com um Cássio novinho, de 100. Aí eu olhei o telefone, era grande assim, maiorzinho, porque era de 100 memórias. Uhum. Calculadora de 100, mas era de 50. Uhum. Aí eu falei, porra, toma aí. Aí eu falei, não, cara, esse é o meu não, cara. Como assim não era o teu? Não, cara, o meu é de 50, cara. Tava até um pouco arranhado, esse aqui é de 100, esse aqui tá novo. É teu, porra! É teu agora é esse aí, ó. É esse aí. Fica pra tu, cara. É teu. Tô falando. Aí eu fui botar escondido. Tá escondendo por quê? Bota no braço, meu irmão. Aí eu, não é porque eu vou pegar... Ninguém vai roubar você não, rapaz. Aí! Tá ligado agora, hein? Ninguém toca no carioca nesse bagulho, hein, meu irmão. Tá ligado? Isso o quê? Meu irmão, eu não tava acreditando. Eu entrei no ônibus, eu fui pra minha casa tentando entender o que tinha acontecido, cara. Você entende hoje, às vezes, quando você vai num lugar que você vê um youtuber, um influencer, um gamer, e aquela loucura de fã, você vai num Brasil Game Show, você vai numa Comic Con e vê a molecada e pra em cima, tal. Cara, não existia aquilo naquela época. A molecada sabe porque tem internet, porque tem o YouTube, tem Instagram, tem a porra toda. Sim. Mas se não existisse, como é que iam saber da existência do Whindersson Nunes? Uhum. Como é que ia saber a existência do Rezende? Ou qualquer outro influencer ou gamer aqui que eu citar? Internet, porra. Não tinha isso. Então, porra, eu não tinha dimensão na hora que eu vi que os caralhos bandidos eram meu fã, porra. Eu ganhei um relógio novo, meu irmão. Meu relógio tava todo arranhado já, que tinha arranhado. Porra, cagado, mas foda-se, era Cássio, tava ali meu relógio. Já tinha nem um mês de uso, eu já tinha arranhado a tela, pá. Os caras me deram um relógio, meu irmão, que era o dobro da capacidade, 0. Tinha um plástico, eu tirei o plástico assim, ó. Sabe como tira o plástico do vidro? Eu tirei o plástico assim, ó. Tinha cola.
Falei, caralho, meu irmão. E eu não acreditei. Mas tu acredita que em algum momento da nossa existência o ódio pode ser canalizado pra gente construir coisas nessa vida? Porque eu imagino que se não fosse esse ódio, talvez o ódio dá uma vontade de se mexer. Ele é importante em algum momento? Cara, eu vou dizer duas coisas pra você. Eu vou falar uma coisa de prática e eu vou falar uma analogia. Primeiro eu vou falar analogia, que é uma coisa muito foda, que é o que eu tô atingindo na minha vida. Eu não vou dizer que eu atingi, eu tô em processo de evolução. Pra você ter uma ideia, eu comecei isso com 39 anos, eu tô com 43. E é engraçado que sempre na véspera do meu aniversário, que é em maio, 1º de maio, eu me sinto, sabe, insaciável, com sede, com fome de eu preciso evoluir. Qual o meu próximo level? Qual o próximo level? Qual o próximo degrau? Preciso evoluir. Eu preciso buscar, sabe? Por isso que eu comecei agora esse negócio do consciente e subconsciente. E eu tô num processo que é o seguinte, é como se eu fosse o Hulk. E eu tinha a luta do Banner com o Hulk. O Hulk era a minha criança, o adolescente. O Banner era eu. E aí se você parar pra pensar, assiste o primeiro filme do Hulk. Assiste o primeiro Avengers. Se você pegar a Era de Ultron, o ódio do Hulk que tomava conta dele, ele era uma máquina de matar, que usaram isso contra, que teve até que o Homem de Ferro fez a Hulkbuster, que teve a luta clássica dos dois. E se você parar, como que terminou o Avengers The End of Game? Eu acho que eu só vi o último. Você viu o último? Como acabou? É o Você último. já percebe que no último, uma cena clássica, eu tô te falando uma cena do Hulk no início, que era ele lutando, ele raiva. A Batalha de Nova York. Que era ele com raiva. Descontrolado. Entendeu? Descontrolado. Que todo mundo até ficava com medo, assustado. Ele saía destruindo. Smash. E no último, uma cena clássica é ele, pela primeira vez, ele não é Hulk, ele não é Banner. Ele é os dois. Você vê a fisionomia do rosto do Banner no corpo do Hulk. E aí chegam 3 ou 4 crianças e falam, Hulk, posso tirar foto? Aí ele, claro, crianças. Digam X! Elas me adoram. Com o Capitão América e a Viúva Negra na mesa. Cara, aquilo ali é a evolução do Hulk. Ele conseguiu unir a inteligência do Banner com a raiva do Hulk. Ele não deixou de ter raiva e não deixou de ter força. Só que agora a inteligência comanda isso. Ele consegue focar pra onde vai aquela energia, né? Ele sabe usar na hora, no momento certo. Uhum. Ele tem o controle. Ele não é mais descontrolado. Sim. E é em busca desse Hulk que eu estou na minha vida. E aí eu tô falando essa analogia do filme pra ficar mais fácil. Mas uma das coisas que me ajudou na minha infância foi o videogame. O fliperama eu digo que o fliperama salvou a minha vida, cara. Porque, você para pra pensar, eu consigo fechar os olhos aqui e na boa, tá? Eu faço isso de uma forma muito tranquila. Eu não, em nenhum momento eu quero que ninguém, fique com pena, com dó. Nada. Galera, na boa. Isso tudo aconteceu porque era pra acontecer. O homem que tá aqui hoje não estaria se não tivesse passado, a criança, o adolescente não tivesse passado por isso. Eu entendo muito isso hoje. Tá muito claro na minha vida. Eu fui preparado pra isso. Eu vim nesse mundo pra isso. Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Então, eu tinha que carregar isso, né? E eu lembro que quando eu apanhava, que ele bebia, eu apanhava, tomava esculacho dentro de casa, o que mais doía do que os socos, os chutes, as porradas que eu tomava, eram as coisas que ele me xingava e que ele falava. E se eu fechar os olhos aqui, eu consigo ouvir a voz dele, das coisas que ele dizia e como ele dizia. Então eu lembro exatamente que quando eu chorava, ele batia e ele falava, você vai ser um merda. Você é um merda. Você é uma zêmola. Você é um mentecapto. Para de chorar, seu energúmeno. Eu lembro de tudo isso. E eu, naquele momento,
era a dor do físico, a dor do psicológico. E quando eu ia pra rua, foi quando eu conheci o videogame. Eu conheci o fliperama. E eu conheci o Street Fighter. Na Capcom. E aí eu botava ficha. E aí eu comecei a jogar. E aí naquele momento, eu canalizava toda a raiva no personagem. Eu não sei te dizer como, eu não sei te dizer porquê, mas de alguma forma, eu vestia o personagem. Era como se eu entrasse no avatar. Eu lutava como ele. Chegou no momento que eu atingi, era uma válvula de escape pra mim. Uhum. Mas de repente, eu comecei a jogar num nível tão surreal, tão absurdo, que se existisse internet naquela época, eu teria meu nome na história da Capcom. Você não tem que abandonar a tua força, você não tem que abandonar a tua raiva. Eu não vou ter que abandonar a minha raiva. Foi a minha raiva que me trouxe até aqui. Uhum. Mas eu tenho que ser inteligente. Eu agora tenho que ir para uma fase que eu não posso mais botar a minha raiva para lutar contra a minha inteligência, as duas saírem na porrada e ver quem é mais forte. E na hora que eu descobrir, a merda tá feita. Não. Eu tenho que controlar isso. Sacou? Eu tenho que ter o discernimento de usar a minha inteligência na hora certa e usar a minha força na hora certa, quando deve ser usada. Mas o psicológico foi exatamente coisas que eu vim curar, cara, muito tempo. Você vê, por exemplo, uma das coisas que mais me ajudou, agora mudando de uma coisa antes que me ajudou, e é muito importante aí para quem tá ouvindo a gente, né? Quando eu tinha 39 anos, eu fiz uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, chamada constelação familiar. Não. O que é isso? Constelação familiar é uma parada muito, muito foda e muito importante que eu acho que todas as pessoas tinham que fazer. Pra você ter uma ideia, você para pra pensar, olha que loucura. Aí eu saí lá, né? Aí eu tive esse sentimento, tipo, eu fui abandonado por meu pai, e aí meu pai me deixou com a minha madrasta, eu sofri, apanhei. Aí quando eu tava sofrendo lá dentro da casa trancado, eu gritava, eu quero minha mãe, Deus, é minha mãe. Mãe, cadê você? Eu chorava, chamando por ela. E aí eu fui morar com a minha mãe. E aí quando eu fui morar com a minha mãe, eu conheci meu padrasto. Aí eu comecei aquela fase, né, de apanhar e tal. Aí eu chorava pelo meu pai. Ah, então tu foi morar no Acre? Fui morar no Acre, morei no Acre. Eu fui pro Rio com 9 anos, aí fiquei até os 10. Aí com os 10, com 10 anos eu fui pro Acre. E era outra família que também tava... Esse cara também te tratou mal. E foi... No Acre ele me recebeu bem pra caramba. Ah. Mas depois é que eu vim descobrir que ele tinha um problema com álcool. Ah, tá. Então, tipo, foi de uma casa estruturada pra outra. Pra outra. E aí minha mãe já tinha também irmão, já tinha filho, né? Eu tinha irmão. E aí chegou lá, ela também engravidou pra ter outra menina e tal. E aí, quando eu apanhava dele, aí eu chamava pelo nome do meu pai. Uhum. Quando eu saí e aí falava assim, porra, mas por que tua mãe não te protegia, não deixava? Falar assim, cara... Eu ia apanhar também, é foda, ela né? apanhava. Então, tipo assim, eu não posso culpar minha mãe, ela fez o que era melhor pra mim, ela fez o que ela podia fazer. Uhum. Ela precisava, ela não tinha força, ela não teve apoio da família no momento que eu fui nascer, pô. Entendeu? Tipo, largaram ela na maternidade. E aí chegou lá, teve problema no parto, ela foi transferida pra uma outra maternidade, ninguém sabia. Chegou lá, a criança morre, ela morre e puxa no ferro. Pegaram um fórceps e me puxaram. Uhum. Você imagina, como é que eu vou culpar minha mãe por isso? Então, A constelação familiar. eu tinha, até meus 39 anos, a minha relação com a minha mãe e com meu pai não era boa. Uhum. Não era boa. Na verdade, eu saí de casa aos 17 anos e eu botei na minha cabeça que era o seguinte, eu nunca tive família e eu vou construir a minha família. A minha família vai ser eu, a minha esposa e os meus filhos. E aí eu deixei tudo pra trás, abandonei tudo e eu não queria ver ninguém. Então, pra você ter uma ideia, mesmo até os 39 anos, eu fui construindo a minha vida, eu passei a ajudar meus pais. Para parar pra pensar, os 39 anos, até muito antes, mas eu vou falando 39, foi quando eu fiz a constelação familiar. Eu era os pais, eu ainda sou, né? Mas eu já era muitos anos antes,
desde os 22 anos, eu sou... 21, na verdade. Eu sou os pais dos meus pais. Né? Ajudo em tudo. Mas até os 39 eu ajudava, mas eu não queria contato. Eu ajudo. É o quê? Casa, comida, saúde e tal, mas não falem comigo. Não quero ter contato. O que você quer? Era nesse nível, cara. Ligava meu telefone, aparecia aqui, mãe. Aí eu, caraca. Fala. Tá. Fala. O que a senhora quer? De novo. Era nesse nível. Meu pai atendia, era assim. Eu não chamo tanto que eu não... era Beto. Fala, Beto. Vai, Beto. Bora que eu tô trabalhando. Fala o que você quer. Puta que pariu, cara. De novo tu bateu o táxi do cara? Que ele era taxista. Não, inacreditável. Tá, Beto. Tá, beleza. Fala qual é a conta do cara. Manda a conta do cara pra mim, manda. Tá bom. Tá, beleza. Manda por aqui. Valeu, tchau. Pum. E aí, olha que foda. Eu já tava com a minha vida bem estabilizada e eu achava que é o seguinte. Mas por que você fazia isso, Alessandro? Por obrigação? Não, eu não tinha obrigação nenhuma de ajudar meus pais. Eu fazia porque eu queria fazer. De alguma forma, de forma inconsciente, eu achava que eu queria fazer aquilo. Eu me sentia bem fazendo aquilo. Mas eu não tinha, de certa forma, perdoado eles. Porque era eu adulto fazendo aquilo. Era eu adulto ajudando eles. Mas quando eu ouvia a voz dele, era a criança dentro de mim, magoada, ferida, que falava, olha ele, é ela. E aí a dor tomava conta de mim. A dor se instaurava em mim. E a dor tirava todo o amor, carinho, afeto e paciência que eu teria que ter com eles. E aí quando eu tinha meus 39, eu falei, uma vez quando eu era bem pobre, bem fudido mesmo, eu vi uma matéria de um empresário foda, Calainho. Eu acho que o sobrenome dele era até Calainho. Não conheço. Porra, era um empresário que eu vi na revista uma vez tal, e aí eu falei, e aí ele fazendo o aniversário dele de 40 anos numa ilha em Angra e tal. Aí eu falei, caralho, meu irmão, quando eu fizer 40 anos eu vou fazer uma festa foda. Vou chamar um DJ, vou chamar a porra David Guetta, vou fazer não sei o quê, papapá, vou fazer uma festa top, porque, porra, eu mereço tal, não sei o quê. E aí, cara, eu passei meus 39 anos planejando essa minha festa. Até que eu conheci uma pessoa, na verdade conheci não, eu tinha um amigo que era um ex-aluno da minha escola e a gente se tornou grandes amigos, e aí a mulher dele fez uma constelação e veio me falar sobre constelação. Porque até então, olha que loucura, eu tinha um pesadelo com o meu padrasto que só acontecia quando eu passava por algum tipo de estresse. Então, por exemplo, eu tive um estresse no trabalho, eu tive um estresse na rua. De noite eu tinha pesadelo com meu padrasto. E era sempre o mesmo pesadelo. Qual era? Era eu de um lado de uma sala com uma parede de vidro, vendo ele batendo na criança. E eu tentando quebrar o vidro, atravessar para outro lado para proteger a criança, e eu não conseguia. E aí eu começava a chutar, de repente, pum, eu acordava, gritando. No começo minha esposa até se assustava com isso. E eu tinha esse pesadelo que poderia acontecer assim, poderia ser 3 vezes na semana, ou poderia ser 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Dependia do estresse, sabe? O estresse era o gatilho. Me estressei. Por algum motivo, pum, de noite eu tinha pesadelo. Então minha vida era muito assim. E aí quando eu falei desse pesadelo numa conversa, num bate-papo tal, a mulher desse meu amigo pegou e falou dessa constelação. E eu sempre fui cético, né? Aí eu falei, pô, beleza, eu posso ir pra ver tal. E o que é a constelação? A constelação é o seguinte, é uma parada de energia, onde você chega lá e você fala o que você quer constelar. E aí eu falei, pô, eu quero constelar a minha raiva, eu quero constelar a minha relação com meus pais e tal, sabe? E aí ele, tá bom. Só que, tipo, porra, o que esse cara vai mudar, meu irmão? Ah, não ferra. Porra. Aí você chega lá, tem um monte de pessoa, o cara pega, você tá sentado aqui com ele, aí tem um salão grandão, aí ele fala, as pessoas estão sentadas, ele fala, escolha uma daquelas pessoas pra ser você. Tá bom. Eu nunca vi o cara, nunca vi aquelas pessoas, ninguém sabe quem eu sou, não sabe porra nenhuma de mim.
Aí eu vou pra ser eu. Ela vai fazer o seu papel, vai representar você aqui. Aí eu, tá bom. Aí eu vi uma mulher, pô, baixinha, que ela, sabe, bem com cara de anjo, parecia uma freira, aquela crente do cabelo liso, preso pra trás assim, toda coberta, tal. Aí eu, caralho, perfeita pra ser eu, nada a ver comigo, aquela ali. Aí, pô, escolha uma pra ser sua mãe. Aí eu, pum, aquela. Para ser seu pai, eu, pum, aquele. Aquela também, botei tudo mulher. Ok. Vamos começar. Aí ele pegou, vocês, por favor, vocês três, vocês podem vir aqui pro centro? E eu sentado aqui contigo, salão grande. Olha que loucura, meu irmão. E aí eu, tá, vamos ver aqui, que parada é essa aí, que teatro é esse aí? Aí falaram, vocês estão no campo mórfico, vocês podem participar? Aí a menina, não posso? Claro, obrigado. Bom dia, boa noite, boa noite. Aí ele pega, você fica lá serinho, parado assim, né? Aí ele fala, eu prefiro que vocês fechem os olhos. Nesse momento vocês estão no campo mórfico. Quando eu pedir para abrir os olhos, se vocês estiverem bem onde estão, ficam. Se não estiverem, vão para onde vocês acharem melhor. Ok? Aí ele começa a falar uma parada e falam, abram os olhos. Cara, a menina, a mulher que eu escolhi pra ser, que parecia uma crentinha. Sabe aqueles filmes, meu irmão, de terror, que tu vê uma menina boazinha, de repente ela faz aquela cara de demônio? Brother, a mulher que era cara de boazinha, na hora que ela fez assim, ó, ela fechou o olho todo assim. Na hora que ela abriu, era eu. Ela fez assim, ó. Foi pro canto. Saiu de perto dos dois. Foi pro canto e ficou. Caralho. Meu irmão, eu falei, eita caralho, que porra é essa, né? Fiquei na minha assim, né? Mas tá bom, eu quero me impressionar, vou me impressionar porra nenhuma. Aí ele pegou e falou, eu preciso que você vá pro lado deles, pedindo pra ela ir pra perto da minha mãe e do meu pai. Me deixa! Me deixa! Eu quero ficar sozinho! Não quero ninguém! Me deixa em paz! Cara, a mulher começou a falar e ter reações que eu comecei a lembrar de fases e falas da minha vida. E eu falei, puta que pariu, sou eu. E como que essa mulher tá fazendo isso? Como? Tinha que ser atriz pra caralho, meu irmão. E tinha que ter um conhecimento de causa, estudar tudo pra saber onde é que essa mulher tirou isso. Meu irmão, mas eu fiquei ainda cético, né? E aí ele começa a fazer o trabalho, e daqui a pouco ele chama, ele descobre que o meu problema é com a minha mãe, só que o problema da minha mãe é com a minha avó. Aí ele traz a minha avó. Aí ele chama uma pessoa e fala, ó, eu vou chamar uma pessoa pra ser sua avó, o problema da sua mãe é sua avó. Aí traz minha avó. Daqui a pouco ele descobre o problema da sua mãe com a sua avó é a sua bisavó. Aí traz a bisavó, alguém pra representar. Aí eu tô vendo aquela parada, ele vai resolvendo o problema. Ele faz a bisavó perdoar a avó, faz a avó perdoar a mãe, pra mãe perdoar o filho. Ele vem curando as feridas da família. E aí eu fui vendo aquilo, meu irmão, eu vou te dizer o momento em que eu acreditei pra caralho e eu comecei a chorar. A mulher que representava a minha avó caiu no chão. E aí ele foi, o salão grande assim, ele voltou, falou, preciso que você levante. Aí ela sentada assim, ela se abaixou, meio que caiu assim, ficou com as pernas, ele, preciso que você se levante. Ela, minhas pernas doem. Não, eu não consigo, as minhas pernas doem, minhas pernas doem. Aí ele, eu preciso que você se levante, por favor, pra gente continuar. Eu preciso que você... Não, não, não. Minhas pernas. Meu irmão. Na hora ele, vamos, eu lhe ajudo, vamos. Aí o Mauro, o nome do cara é Mauro, lembro até hoje. Mauro. Aí ele, o que foi? Vem cá. Ele, não, peraí, deixa eu ajudar ela. Não, vem cá, Mauro. Ele veio. Mauro, ela não vai levantar. Aí ele, por quê? Você chegou no exato momento da história em que a doença de Chagas bate o derrame nela e ela perde o movimento das pernas. Aí, maluco, eu comecei a chorar. No momento da história que ele chegou na fase que minha avó tinha doença de Chagas, ela perdeu o movimento das pernas e parou de andar.
A mulher caiu no chão e não levantava mais. E quando ele tentou levar ela a levantar, ela dizia que não levantava porque as pernas doíam. Minhas pernas dói, minhas pernas dói. Cara, eu vou dizer uma parada pra você. 3 horas depois isso acabou. E acabou com um perdoando o outro. Eu saí de lá com uma mensagem dele que foi assim: filho, eu em mais de 30 anos de constelação, 25 anos, era 30 anos ele falou que ele fazia de constelação, eu nunca vi tanto ódio vindo de uma família do pai e da família da mãe desencadeando sobre uma criança. Mas deixa eu dizer uma coisa, você é um pote cheio de amor. E tudo que foi passado de geração em geração veio e vai morrer em você. Você veio com amor suficiente para suportar todo o ódio. E você não vai passar isso para mais ninguém da tua família. E eu vou dizer uma coisa. Seu pai e sua mãe, apesar de tudo, te deram o maior presente da vida. Te deram a vida. Eles não vão mudar. Mas você pode mudar a forma como enxerga as coisas com eles. Cara, eu tinha 39 anos. Faltava 3 meses pro meu aniversário. Lembra da festa que eu te falei? Uhum. Eu aluguei uma casa em Angra. Num condomínio foda. E sabe quem que eu convidei? Minha família. E aí eu percebi que aquela festa que eu queria era pra mim. Só que eu percebi que eu tava devendo uma festa pra uma criança que nunca teve um aniversário com a mãe e o pai. Pela primeira vez, eu reuni minha mãe e meu pai do meu lado numa foto, num aniversário, batendo parabéns. Eu exorcizei ali um problema que eu carreguei durante 39 anos da minha vida. Eu postei isso até no meu Instagram na época. E eu falei, eu lembro até na época que eu escrevi, eu falei, esse presente vai pra você, garoto. Eu agradeço por você ter me trago aqui. Porque se não fosse essa criança, se não fosse esse adolescente, eu não teria me tornado o homem que eu sou. Se qualquer um deles tivesse desistido, se qualquer um deles tivesse ficado pelo caminho, eu não estaria aqui. Então eu precisava acabar com isso. E depois desse aniversário, e isso é o seguinte, eles nem se falavam. Minha mãe não queria, sob hipótese alguma, por todo o trauma que ela tinha com meu pai, e eu falei, eu sentei eles e eu falei assim, ó, vocês me devem isso. Mãe, vocês não vão brigar. Vocês me devem isso. Vocês devem isso pra essa criança. Faz 39 anos que o ódio de vocês, a raiva de um pelo outro, principalmente a senhora com ele, vem destruindo e causando um ódio desnecessário na minha vida. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. A gente vai acabar isso hoje. Isso na minha casa. Vocês vão entrar no carro e vão comigo pra Angra. O meu aniversário, mãe, não vai ser uma festa com amigos nem com DJ. A gente vai acabar com toda essa raiva e todo esse ódio. Vamos dar uma festa para o filho de vocês. E a gente vai fazer uma foto que eu nunca tive na minha vida. Eles se perdoaram? Se perdoaram, choraram. E eu digo para vocês hoje que quando aparece aqui mãe, pai, a minha relação com eles parece que nunca teve nada. Eu sinto saudade deles quando eles não mandam mensagem. Uhum. E aí eu falo, e aí, velha, tá sumida, hein? É isso aí, né? Não quer saber mais de mim, não sei o quê. Hoje mudou completamente. A minha relação com a minha mãe e com meu pai mudou completamente. Eles mudaram, Alessandro? Não. Mas a forma como eu enxergo tudo mudou. Mudou completamente. Porque eu me sinto um privilegiado de eu ter entendido isso. Eu vim nessa vida, eu entendi isso.
E eu curei e resolvi. Eles não tiveram esse entendimento. Eles não tiveram esse discernimento. Se eu não tivesse aberto os olhos, cara, eu ia fazer isso com a Valentina. Eu ia passar isso para a vida da minha filha, para dos meus netos. Sacou? Então, a constelação familiar é uma parada que mudou a minha vida. Então, para quem não conhece, eu quero indicar um filme que quem não assistiu, assiste. E quem assistiu não sabia, mas vai passar a entender, ver da forma, que é uma animação da Pixar, que se chama Viva. A Vida é uma Festa. Quem não assistiu é a história de um garoto que o sonho dele é ser músico e a família odeia a música. E aí querem que ele trabalhe na loja da família, que ele trabalhe com aquilo e esqueça a música. A família abomina a música. E ele não consegue entender por quê. E aí a história conta que o problema não é dos pais dele, não é dos avós, é dos bisavós que já morreram. Que foi quando o bisavô abandonou a bisavó para fazer um show, para fazer uma turnê, que ele era músico. E ele não voltou mais para casa. E essa bisavó tomou um ódio tão grande pela música que ela passou isso para a filha, que é a avó, que passou para a mãe e passou pro garoto. Aí chega num ponto que a pessoa tá agindo e nem sabe mais por quê, né? Música nessa casa não. Pega o violão e pá! Não! Por quê? O trauma foi passando e uma hora perdeu o sentido. Esse filme é constelação familiar pura. É um filme lindo, é um filme mágico, se chama Viva. A Vida é uma Festa. É um filme foda. E eu já tinha assistido esse filme e depois que eu vim entender o que é constelação familiar, eu falei, caralho, Viva é constelação. E eu assisti mais 4 vezes. Mas eu tô curioso sobre essa constelação. São pessoas comuns que estão lá nesse salão. Salão. Cara, é parada muito louca. É uma parada de energia. Você não... Eu não acreditaria se não acontecesse aquilo com a minha avó. Tipo, a primeira porrada que eu senti foi da mulher, cara. Porra, a mulher era eu. Sacou? E aí, depois, quando fez esse negócio da minha avó, teve várias outras coisas, né, que aconteceram. Mas essa da minha avó, eu chorei, cara. Chorei. O que é? É espírito? É só energia? Ele fala que tem um campo de energia, né, um campo mórfico. Eu sugiro todos a até colocar no Google, né? Constelação familiar. O que é? Como funciona? Que vai ter até um entendimento melhor do que eu. Mas é uma parada muito foda, é uma parada muito forte que envolve energia, que envolve espiritualidade, que transcende ali no momento em que ele pega o campo energético das coisas que te cercam, né? E é impressionante como as coisas fazem sentido, cara. Muita coisa faz sentido, sabe? É uma loucura. É coisas que você fala assim... eu tô te falando 2 coisas, eu posso pegar várias aqui. Esse meu amigo, esposo dessa... que a mulher me indicou, ele tava lá. Ele chorou, cara. Ele chorou durante a constelação, que ele falou assim, cara, ele não sabia disso da tua vida. E aí no final ele brincou com o dono. Com o cara da constelação, né? O cara do local, que é o Mauro. Aí ele falou assim, quando o Mauro falou isso, né? Que esse negócio do amor, do ódio e tal... ele falou, não tem como tirar esse ódio de você, mas não se preocupe. Você é um pote de amor. Esse ódio vai ficar dentro de você e você não vai espalhar pra mais ninguém. Ele morre com você. E aí, ele pra quebrar o clima tal, ele foi brincar e falou assim, agora se ele perder no ping-pong, ele não vai ficar puto, né? Aí, como assim? Eu falei, cara, perder no ping-pong, a cada 10 tu ganha quanto? Aí, uma... Aí ele mas ganha, e quando ganha ele fica puto, hein? Tem que ver como é que ele fica. Ele perde ele fica... Nossa, Mauro, não pode perder no ping-pong, não pode perder no fliperama. E ferrou. Falou, cara, eu perco no fliperama pra tu às vezes ganho um round. Mas ganho? Aí o cara falou uma parada que foi muito forte. Que ele virou e falou assim, ele agora vai entender melhor. Mas não é que ele não gosta de perder. É que esse menino perdeu a vida inteira
Desde o dia que ele nasceu, ele só perde. Uhum. É por isso que a derrota é tão dolorida e tão sofrida na vida dele.